Saudações, pessoal! Estamos aqui com mais uma aventura em vídeo que vocês vão adorar. Se curtirem o que está por vir, inscrevam-se no canal e ativem o sininho. Agora preparem-se porque o vídeo de hoje está imperdível. Em uma pequena cidade nas montanhas, conhecida como Baiji, um duelo estava prestes a acontecer. Muitas pessoas estavam lá para assistir a esse duelo. De repente, um grupo de pessoas chega subindo as escadas. O que aparenta ser o líder deles está à frente do grupo, chamado Vento do Pavilhão. Esse mesmo homem pensa que finalmente chegou ao ponto que queria, e, quando vencer o duelo, poderá se juntar à seita mais forte da liga. Ele tem uma lembrança de alguma tragédia que aconteceu em sua vida, com várias pessoas mortas no chão. Mas ele volta a pensar que agora a verdade está muito perto dele. Uma outra pessoa está parada no meio da arena. Esta pessoa se chama Hong. Ele é o líder do clã Hongman. Hong pergunta qual deles é o desafiante e pede para que se apresente. O líder da seita Vento do Pavilhão vai à frente e se apresenta, dizendo que é o mestre da seita Vento do Pavilhão e se chama Lin Xiao. Um dos membros da sua seita fica irritado por Hong não os conhecer. Mas a garota ao lado dele pede para que ele mantenha a compostura. As pessoas da plateia ficam surpresas ao ouvirem o nome Lin Xiao. Um homem no meio da plateia diz ao seu amigo que esse Lin Xiao é o novo mestre espiritual que surgiu de repente, e muitas seitas foram derrotadas por ele. Lin Xiao não quer perder mais tempo e anuncia ao mestre Hong que não vai mais enrolar e vai começar. Ele começa a liberar sua energia e invocar sua besta espiritual. Muita fumaça começa a subir e, de repente, uma sombra enorme cobre a arena. A plateia fica de queixo caído com o que vê, se perguntando como ele conseguiu desenvolver e cultivar uma besta espiritual tão poderosa. Sua besta espiritual é uma baleia classificada como o primeiro. Seu nome era Kun, o gigante aquático. Hong olha para tudo aquilo e diz que a seita Vento do Pavilhão são piscicultores e que provavelmente eles têm algumas habilidades. Aquele mesmo membro da seita Vento do Pavilhão fica irritado novamente por Hong tê-los chamado de piscicultores. Hong se prepara e diz que vai mostrar algo interessante. De repente, uma mão gigante acerta o chão causando destruição na arena. A besta espiritual de Hong é um macaco gigante chamado Tsuna, classificado como o primeiro tipo de besta ambulante, Sky Ape. Então, a batalha começa e as duas bestas espirituais começam a lutar. A plateia está achando que o líder do clã Hong é melhor, afinal, é uma seita classe A. A garota da seita Vento do Pavilhão pergunta se vai ficar tudo bem, e o outro garoto diz para ela não se preocupar, pois as condições para a evolução da besta foram atendidas. A garota fica chocada com isso, perguntando se isso realmente era verdade. Lin Xiao começa a concentrar sua energia e diz que ele é uma pessoa boa, e como ele se atreveu a desafiar o mestre Hong, ele está naturalmente um tanto confiante. Lin Xiao diz que este trunfo foi preparado para este duelo contra Hong. De repente, uma luz intensa sai de Lin Xiao e vai direto para sua besta espiritual. A baleia começa a soltar muita fumaça e seus olhos já estão diferentes. Ela começa a surgir da fumaça e, como podemos ver, ela está muito maior e aterrorizante. Ela ataca o macaco com uma mordida, e o macaco grita de dor enquanto é mordido. Hong fica em choque com o que está vendo. Ele grita, dizendo que Lin Xiao evoluiu a besta espiritual dele para o estado de entrada e se pergunta como isso é possível. A plateia, vendo que a besta de Lin Xiao está no estado de entrada, fica em pânico, pois é a primeira vez de muitos ali a ver uma besta desse nível. Outras pessoas perguntam quem é esse Lin Xiao e dizem que o resultado do duelo já está decidido. Aquele mesmo garoto da seita Vento do Pavilhão se gaba de que agora todos sabem do que a seita Vento do Pavilhão é capaz. E outro membro diz que Lin Xiao é digno de ser o líder da seita. Mas algo inesperado acontece. Uma rachadura na pele da baleia aparece. A garota percebe que tem algo errado. A pele da baleia continua aparecendo rachaduras, cada vez mais. Lin Xiao fica sem entender o que está acontecendo, e agora toda a pele da baleia está rachada. Ela começa a perder sua pele, e sua carne começa a aparecer. Seus olhos, de azuis, passam a ser amarelos, e após perder quase toda sua pele, ela vira um monstro zumbi colossal que até o macaco entra em pânico. Lin Xiao se pergunta se a evolução falhou e o que aconteceu de errado, pois sua baleia virou um monstro zumbi. A baleia se vira e vai em direção da plateia e, sem misericórdia, começa a matar todos que estavam ali. Lin Xiao tenta controlá-la com sua energia, mas de nada adianta. Ela volta sua atenção para Lin Xiao, que continua tentando controlá-la. A baleia está cada vez mais perto de Lin Xiao,
E quando está de frente com ele, a garota grita para ele tomar cuidado. Ling Xiao pensa que este monstro está totalmente fora de seu controle. A baleia abre a boca para atacar, e nesse momento Ling Xiao se pergunta se ele vai morrer ali, daquela forma, depois de trabalhar tanto durante tanto tempo, e estando a um passo da verdade. Ele pensa que não está disposto a desistir. No entanto, sua vida acabou ali, naquele momento. De repente, em um lugar bonito com árvores e montanhas, uma pessoa acorda debaixo de uma árvore. Ela coça a cabeça meio confusa, olha para suas mãos e se pergunta como foi parar naquele lugar. Ele vê um riacho ali perto e decide ir lavar seu rosto e beber um pouco de água. Mas no momento que olha para a água e vê seu reflexo, ele se assusta e cospe toda a água que estava na sua boca. Como podemos ver, essa pessoa é Ling Xiao. Ele se pergunta quem é essa pessoa e como ele se tornou ela. Mas antes de tudo, ele decide se acalmar. Ele pensa e chega à conclusão de que esta deve ser o efeito da habilidade, aproveitar o corpo e o nirvana. Para estar seguro, a baleia aprendeu a habilidade, aproveitar o corpo e o nirvana. A habilidade consiste em, quando o mestre da besta espiritual morrer, ele reencarna aleatoriamente após um ano. Quando o mestre das bestas espirituais morrer, o nirvana será ativado automaticamente. Após um ano mantendo a alma do mestre das bestas, ele ocupará aleatoriamente o corpo de outra pessoa e renascerá. Ling Xiao percebe que assumiu o corpo dessa pessoa e a ressuscitou, mas fica triste ao perceber que está morto há um ano. Ling Xiao fica irritado, pois faltou muito pouco para ele colocar sua seita na Liga Superior. A verdade poderia ter sido descoberta, e agora todos seus esforços foram desperdiçados. Ele fica frustrado também, pois sua baleia de estimação foi sacrificada quando a troca do corpo do Nirvana foi ativada, e agora ele tem que retreinar uma nova besta espiritual. Mesmo que ele tenha sobrevivido, agora ele está de volta à estaca zero, e para ele, isso é muito perturbador. Ling Xiao se pergunta o que realmente aconteceu. Ele tinha verificado a condição de evolução, e mais uma vez não houve nem sequer um leve erro de cálculo. Então, por que a evolução falhou? Por que a baleia se transformou em zumbi? Alguém atrapalhou a evolução? Se sim, quem foi? Ninguém mais sabia do segredo da baleia. Ling Xiao pensa em quem seria o proprietário atual de seu novo corpo e o que ele fazia para estar ali naquele momento. Ele tem muitas perguntas. De repente, Ling Xiao escuta várias pessoas correndo ali perto. Ele se vira para ver o que era. As pessoas que estavam correndo começam a gritar que tem uma pessoa logo ali na frente e que deveriam verificar. Ao chegarem perto de Ling Xiao, um dos caras do grupo informa a todos que havia encontrado e que era para todos irem ali rapidamente. Os outros começam a chegar de trás dos arbustos. Ling Xiao pensa que todos ali devem ser os guardas da residência do Bai. Ling Xiao percebe que as roupas deles são familiares para ele. Ele continua pensando e conclui que aquele grupo realmente são guardas da residência do Bai. Bai é uma seita da Segunda Liga. Ling Xiao cumprimenta eles e pede para aproveitar a oportunidade para perguntar sobre a situação. Ling Xiao diz que todos ali parecem estar muito ansiosos e pergunta se estão procurando por algo. O mesmo guarda que achou Ling Xiao começa a gritar, dizendo para Ling Xiao parar de fingir. O guarda chama Ling Xiao de Feng Mang e pervertido e pergunta onde ele escondeu as senhoritas. Ling Xiao entra em choque, se perguntando por que eles estão o chamando de pervertido e de quais senhoras eles estavam falando. Ling Xiao estica seus braços, gritando para eles esperarem, pois deve ter um mal-entendido. Ele pede por favor para escutarem, mas o guarda pede para Ling Xiao parar de falar, pois ele é um pervertido astuto. Então eles devem matá-lo rapidamente. O guarda investe contra o Ling Xiao, mas ele consegue desviar no último segundo. Ele se apoia no braço enquanto se afastava do guarda. Ling Xiao pensa que isso é ruim, pois não há tempo suficiente para ele poder se explicar. Ele vê que tem apenas alguns guardas, então ele pode lidar com eles facilmente. Ling Xiao começa a conjurar uma magia para liberar sua besta. Ele pede para que todos se preparem para o que vai vir. Os guardas ficam preocupados, pois Ling Xiao vai liberar sua besta espiritual. O guarda fala para todos tomarem cuidado. Ling Xiao pensa que tem sorte, pois o proprietário do seu corpo atual também é um mestre espiritual. E ele tem duas bestas espirituais, embora Ling Xiao não saiba que tipo de bestas são. Mas mesmo assim, não deveria ser um problema comandá-las. Ling Xiao estica sua mão confiante de que não será difícil derrotar os guardas com as bestas. Ling Xiao grita para as bestas saírem. Quando a besta começa a sair, Ling Xiao olha para ela e pensa que a julgar pela forma não parece ser ruim, e a julgar pela sombra parece ser uma besta feroz.
Os guardas recuam um pouco e se preparam, mas a besta que Ling Xiao convocou é apenas um cachorrinho pequeno. Ling Xiao fica de queixo caído se perguntando que diabos é isso. O cachorrinho corre em direção a Ling Xiao, que pergunta por que o cachorro está correndo em sua direção. Mas quando o cachorro chega em Ling Xiao, ele agarra em sua perna e começa a fazer coisas indecentes. Ling Xiao pensa que os proprietários antigos do seu atual corpo não só são pervertidos como sua besta espiritual também é. Ling Xiao acha isso muito vergonhoso. Os guardas ficaram de queixo caído com o que estava acontecendo. O guarda pega sua espada e grita que não tem nada a temer, e diz que vai ser fácil acabar com ele juntos. Mas nesse momento, Ling Xiao lembra que tem outra besta espiritual, e decide invocá-la também. A besta aparece, no entanto, é uma besta do tipo vinha normal. Ling Xiao pede para a besta vinha atacar o que ela obedece, e usa seus braços de vinha para atacar. A besta vinha prende a garota de uma forma sugestiva, e isso deixa os outros guardas corados. Um dos guardas grita para o prota o chamando de pervertido. Ling Xiao coloca a mão na cabeça e diz que essas bestas não são normais e foram treinadas da maneira errada. Ling Xiao tenta não entrar em pânico e pensa como resolver isso. Ele acha que pode haver uma maneira criativa de usar essas bestas. Então ainda tem uma chance para Ling Xiao. Nesse momento, alguém corta os braços da besta, vinha e joga uma pedra no cachorro, mas ao ver isso, Ling Xiao percebe que não tem chance nenhuma. Ling Xiao foi capturado pelos guardas e amarrado com as próprias vinhas de sua besta. Ele suspira enquanto está sentado no chão e pensa que isso é muito louco. Renascer no corpo de um pervertido com tais bestas espirituais. De repente o guarda grita pedindo para Ling Xiao falar agora onde estão as senhoritas de Bai. Ling Xiao responde que, como ele havia dito antes, isso tudo é um mal-entendido. Ling Xiao pergunta se o guarda vai ouvir a explicação dele. O guarda coloca sua espada na garganta de Ling Xiao e pede para ele falar. De repente, um outro guarda chega gritando que eles encontraram a moradia do pervertido. Uma casa simples no meio da floresta. Esta era a casa do antigo proprietário do corpo de Ling Xiao. O guarda pergunta se aquela casa era realmente dele. Ling Xiao disse que achava que talvez. No entanto, os guardas não esperaram Ling Xiao terminar de falar e já derrubaram a porta da casa. Lá dentro, os guardas começaram a vasculhar enquanto o prota só olhava. Um dos guardas diz ao capitão que já procuraram na casa inteira, mas não encontraram nada. Ling Xiao suspira de alívio e pensa que está seguro agora. De repente, o guarda dá um soco na cara de Ling Xiao perguntando onde estão as senhoritas. Ling Xiao grita com ele dizendo que o guarda é um cara horrível, pois Ling Xiao disse que foi um mal-entendido. E mesmo assim, ninguém ouviu ele. Ele continua dizendo que se realmente tivesse sido ele as colocaria em um porão. E pergunta se sua casa parecia ter porão. Mas nesse momento um dos guardas grita anunciando que encontraram um porão. Ling Xiao começa a chorar, pensando que é um idiota. O líder vai até lá para conferir. Ele abre o porão e lá está cheio de garotas com pano na boca e amarradas. O líder tenta acalmá-las dizendo que estão ali para salvá-las. Ling Xiao começa a suar, vendo que tem muitas garotas ali, e pensa que o antigo dono do corpo era maluco. A guarda pula lá dentro para ajudar as garotas. Ela grita de lá de dentro que encontraram a senhoria Bai. A guarda tira a senhorita Bai de lá e pergunta se ela está bem. Todos os outros guardas se ajoelham perguntando se ela estava bem e lamentando por chegar tarde. E o protagonista lá atrás sem saber o que fazer, pois ele foi pego em flagrante, então acabou para ele. O líder se vira para Ling Xiao e pergunta o que mais ele tem a dizer. O líder pega sua espada e diz que vai acabar com Ling Xiao em nome da justiça. Ling Xiao aceita que é seu fim e não diz uma palavra sequer. Ele só pensa que conseguiu renascer e em menos de 1 hora ele vai morrer de novo. Mas de repente Bai intervém. O líder pergunta o que ela gostaria. Bai pede para que deixe Ling Xiao viver por enquanto e levá-lo de volta para a residência. Bai diz ter seus próprios arranjos para lidar com Ling Xiao. Ling Xiao, ouvindo isso, fica assustado. À noite na residência da Bai, Ling Xiao está acorrentado em um pilar. Ele pensa sobre o motivo da senhoria Bai não ter matado ele. Ela só trouxe ele para a residência e o manteve em cativeiro. Ela claramente não quer torturá-lo como vingança. Ling Xiao suspira, pois as 2 bestas que ele tem foram derrotadas. Então ele não pode invocá-las até que eles se recuperem. Ling Xiao pensa que agora sim é seu fim. Ele não pode escapar dali. Não há nada que ele possa fazer para se salvar. De repente, a porta do cativeiro se abre e a luz do lampião vai direto na cara de Ling Xiao. O líder dos guardas chega e diz que a senhorita Bai quer vê-lo. Enquanto caminhavam pela residência, Ling Xiao pergunta como eles estão planejando torturá-lo.
Ling Xiao quer saber, pois pretende se preparar mentalmente para isso. Ao chegarem em um portão, o líder diz que está logo ali. Ling Xiao pergunta onde está a câmara de execução. O guarda informa para o prota que este é o quarto da senhorita Bai e manda Ling Xiao entrar. Ling Xiao pergunta se lá realmente é o quarto dela, mas sem enrolar muito, ele começa a entrar no quarto. Ling Xiao chama a senhorita Bai, mas não houve respostas. Ling Xiao se pergunta por que está tão escuro ali e o que ela quer fazer com ele. De repente, um fósforo é aceso e usado para acender uma vela. Bai está sentada em sua cadeira dizendo para Ling Xiao que ele finalmente está ali e o chama de pervertido. Ling Xiao fica sem palavras por um momento, mas junta coragem e pergunta o que ela quer com ele. Ela pergunta para ele se ele sabe o motivo dela não ter o matado. Ling Xiao responde dizendo que provavelmente ela é muito gentil e daria uma chance a ele para se redimir. Mas com isso, Bai fica furiosa e pergunta como um pervertido como ele ousa drogar a água e tentar tirar vantagens dela. Ling Xiao responde que não ousaria fazer isso e que isso tudo não passa de um mal-entendido. Ling Xiao percebe que Bai realmente quer se vingar. Bai começa a dizer que ela nunca sofreu algo do tipo desde que nasceu, e Ling Xiao é a primeira pessoa que a fez sofrer. Bai começa a conjurar sua magia e diz para Ling Xiao que será fácil deixá-lo morrer, mas a morte dele não saciará a raiva dela. Ela pretende mantê-lo para sempre em sua residência e fazer de Ling Xiao um lacaio que ela possa humilhar a qualquer momento que ela quiser. De repente, sua besta espiritual aparece. É uma cobra branca e bem grande. Ling Xiao levanta a mão e diz que no momento ele não pode, pois desde criança ele foi mimado e não sabe servir bem as pessoas. As únicas coisas que ele sabe é comer, sentar e não fazer nada. Ele não sabe lavar roupa, cozinhar e também é chato, e por esse motivo ele não pode ser lacaio. Com isso, Bai fica irritada e diz que ela não está negociando com ele. Mas o prota se vira com uma expressão apreensiva e diz à senhorita Bai que ela pode encontrar outra pessoa para ser seu lacaio, pois ele estava indo embora. Ling Xiao se despede e começa a sair. Bai ouvia tudo em silêncio, mas antes que Ling Xiao saia, ela pergunta a ele quem deu a permissão para ele sair. Ela chama sua besta espiritual e manda sua besta dar uma lição em Ling Xiao. De repente, a cobra ataca Ling Xiao. Ele vê a cobra se aproximando, mas no último segundo ele consegue desviar. A cobra passa reto e acerta o chão com tanta força que quebra uma parte do chão. A cobra chamada Xiaobai se levanta e começa a sibilar enquanto encara o prota. No entanto, com este ataque, Xiaobai mordeu e cortou a vinha que prendia Ling Xiao. Bai avisa Ling Xiao que, se ele quiser sair dali, ele tem que passar por Xiaobai. Determinado, Ling Xiao começa a desenrolar as vinhas de seu corpo. Ele diz que, já que não podem fazer um acordo, então ele terá que se esforçar. Ele começa a invocar suas bestas espirituais, mas quando elas aparecem, estão dormindo e com uma placa dizendo para não perturbar, pois estavam de folga. Ling Xiao grita com eles, dizendo que eles vão morrer se continuarem relaxando. No mesmo momento, as duas bestas acordam apavoradas. Ling Xiao grita que agora não há tempo para eles se recuperarem totalmente. Agora é vencer ou morrer. Ling Xiao ainda não entendeu os poderes de suas bestas por conta de ser o novo proprietário do corpo, mas pede para que suas bestas deem seu melhor para vencer. A cebola e o cachorro estão determinados. Então, Xiaobai ataca e morde a cebola, que nem tentou desviar. Ling Xiao fica em choque com isso, mas isso tudo faz parte do plano da cebola. Ela usa suas vinhas para amarrar Xiaobai, segura a cabeça de Xiaobai e usa mais vinhas para amarrar todo o seu corpo, e novamente de uma forma sugestiva que Xiaobai até fica corada. O cachorro começa a correr em direção de Xiaobai. Ele salta e usa a sua habilidade de xixi no olho de Xiaobai. Com isso, Xiaobai fica sem conseguir enxergar direito. Ela cai no chão desnorteada e tremendo. Bai fica em choque, se perguntando quais técnicas são essas, e chama novamente o protagonista de pervertido. Ling Xiao pensa que foi como ele pensou. Nenhuma das técnicas de suas bestas são normais. Ling Xiao diz que pelo menos funcionou bem desta vez. Bai grita que as bestas de Ling Xiao eram bestas pervertidas na sua fase de infância. Eles não podem vencer sua serpente branca que está na 5ª fase da adolescência. Então, Bai decide mostrar do que é capaz. De repente, os olhos de Xiaobai começam a brilhar, e seu corpo a sair fumaça. Agora, Xiaobai está com seu corpo pegando fogo. Essa técnica se chama escalas de fogo, e consiste em queimar qualquer substância ligada ao corpo do usuário, gerando alto calor com fricção escamosa. Com isso, Xiaobai consegue queimar as vinhas e se livrar das amarras, ao mesmo tempo queimar a cebola junto.
O cachorro decide vingar seu amigo Cebola, mas Xiao Bai acerta o cachorro com o rabo e o joga longe, passando por Ling Xiao e acertando uma pedra logo atrás. Agora o cachorro e a cebola estão fora da batalha. A cobra olha para Ling Xiao e começa a silvar. Ling Xiao fica assustado com isso. Bai começa a dizer que Ling Xiao não tem mais bestas espirituais e pergunta como ele vai lutar agora. Então, Bai manda Xiao Bai atacar. Xiao Bai avança com toda velocidade para cima do protagonista, que apenas fica parado em pânico. Mas Ling Xiao consegue segurar a boca de Xiao Bai. Com o impacto, ele é jogado para dentro de um lago. Ling Xiao afunda no lago, e lá dentro ele pensa que será impossível vencer aquela cobra e se pergunta o que ele pode fazer. Mas de repente, ele se vira e vê um pequeno peixe nadando ali perto. Ele se pergunta o que era aquilo. Já do lado de fora do lago, Bai e Xiao Bai apenas esperavam por Ling Xiao. Bai pergunta se Ling Xiao morreu, pois ela ainda nem brincou com ele por muito tempo. Ling Xiao se levanta, e Bai fica surpresa. Ela começa a dizer que Ling Xiao é forte e pede para ele continuar a luta ou desistir logo. Ling Xiao ergue sua mão e libera sua energia. De repente, algo começa a surgir do lago. Bai fica confusa, perguntando como ele tinha mais uma besta espiritual. Um pequeno peixe azul brilhante surge da água. Bai, chocada, olha para o peixe e percebe que é apenas um peixe da lagoa. Ela começa a zombar da cara de Ling Xiao, dizendo que ele pegou um peixe na lagoa e quer usá-lo como sua besta espiritual. Mas o protagonista está determinado. Bai cobre a boca com a mão e pergunta para Ling Xiao se ele conhece a história do peixe-gato. Ling Xiao pergunta que história é essa. Bai diz que há muitos anos este tipo de peixe era altamente popular. Isso foi porque o líder do vento do pavilhão conseguiu elevá-lo para uma baleia colossal invencível. Mas, infelizmente, esse peixe perdeu o controle, engoliu e matou seu mestre durante a batalha que aconteceu há 1 ano. Desde então, ele foi chamado de monstro que matou seu próprio mestre. A aliança deu uma ordem para abater todos os últimos peixes do continente, e agora esses peixes estão quase extintos. Bai diz que seu irmão manteve secretamente esse peixe na lagoa, e ele pode ser o último peixe-gato de todo o continente. Além disso, todos concordaram que só o líder do vento do pavilhão sabia o segredo para criar um peixe-gato. Ninguém mais poderia evoluí-lo com sucesso para se tornar algo mais do que um peixe espiritual inútil. Bai coloca a mão no queixo e fala que não imaginava que Ling Xiao iria se conectar contratualmente com esse tipo de monstro selvagem que engoliu seu próprio mestre. Ela diz que sente pena dele. Ling Xiao responde que não tem como saber se ele não tentar. Bai cansa de conversar e ordena que Xiao Bai ataque. Ling Xiao grita para seu peixe que iria deixar aquilo com ele. O peixe sai voando e passa direto por Xiao Bai. Ling Xiao segura Xiao Bai pela boca, tentando não ser engolido novamente. O peixe continua voando enquanto Ling Xiao está sendo atacado. O peixe chega atrás de Xiao Bai e começa a chupar sua cauda. Bai, vendo aquilo, fica sem acreditar no que está vendo. Ela pergunta o que o peixe está fazendo e se aquilo era uma brincadeira. Bai aponta para Ling Xiao e grita para ele que ela não pensava que ele fosse sábio, mas não imaginava que ele fosse tão estúpido. Bai diz que se sente insultada por ter sofrido nas mãos de Ling Xiao e o chama de irritante. Ela fala que não tem mais tempo para brincar e que ele vai morrer agora. Ling Xiao ainda está lutando com Xiao Bai, e Bai grita para Xiao Bai morder Ling Xiao até a morte. As presas de Xiao Bai começam a perfurar a mão de Ling Xiao. Ling Xiao vira seu rosto por conta do bafo da cobra. Nesse momento, Ling Xiao chama seu peixe e manda ele agilizar. O peixe então assente com a cabeça, se prepara e começa a sugar a cauda da cobra para dentro. Bai e Xiao Bai ficam em choque com o que o peixe está fazendo. O peixe rapidamente começa a engolir Xiao Bai inteira, deixando-a completamente apavorada. O peixe continua sugando até o momento de engolir a cobra completamente. Bai fica apavorada com isso e começa a tremer. Para aliviar, o peixe arrota. Bai cai de joelhos no chão. Ela cobre sua boca com a mão e diz que isso é impossível. Ling Xiao começa a tossir enquanto chama seu peixe de volta. Então, ele guarda sua besta. Ling Xiao, enquanto tenta sair do lago, diz para a senhoria Bai que ela é muito arrogante. Então, Ling Xiao não teve escolha a não ser mandar o peixe engolir Xiao Bai. Ling Xiao aproveita e pede desculpas para Bai. Enquanto Ling Xiao sai do lago, ele diz adeus a Bai. Ele pula um murinho e salta para longe, deixando Bai caída no chão e acabada. Bai começa a chorar xingando Ling Xiao. Bai cerra os punhos e grita chamando os guardas. Os guardas chegam lá perguntando qual era o problema. Bai aponta dizendo que o pervertido está fugindo. Ela pede para eles se apressarem e trazerem ele de volta.
O líder se ajoelha e diz para a senhoria Bai que eles não têm tempo suficiente e pede por favor para que ela dê a permissão para eles usarem as bestas espirituais. Bai grita com eles dizendo que eles são muito inflexíveis. Ela pergunta como eles pretendem chegar em Ling Xiao sem usar as bestas espirituais. Mas no mesmo momento, os guardas convocam suas bestas para ir atrás de Ling Xiao. Ling Xiao, nesse momento, está correndo no meio da floresta. Enquanto corre, ele pensa que, dado ao seu nível de força atual, ele é um alvo fácil. Mas ele tem sorte de ter encontrado e capturado um peixe-gato, e com isso, ele tem uma chance de voltar ao topo novamente. Ele continua correndo, pensando que Bai não o deixará escapar tão facilmente. Ling Xiao acha melhor escapar daquele lugar primeiro. No dia seguinte, o céu estava extremamente bonito. Em uma estação ali perto, várias pessoas estão chegando. O recepcionista dá as boas-vindas ao grupo. O cara diz que gostaria de entrar na cidade e quer alugar uma besta não muito cara, mas que possa proporcionar um passeio confortável. O recepcionista pede 1 minuto para o grupo e grita pedindo uma besta espiritual que possa proporcionar um passeio agradável. Nesse momento, 2 caras chegam e começam a convocar a besta. Um escorpião gigante com 2 cadeiras, um baú e uma lamparina aparecem. O recepcionista fala que o escorpião tem assentos confortáveis e é capaz de satisfazer as necessidades dos clientes. O cliente experimenta o assento e diz que não é nada mal. Então, eles se despedem e o cliente vai embora. De repente, Ling Xiao chega correndo pedindo uma besta espiritual. O recepcionista pergunta para qual seria o uso da besta, se era para uso pessoal ou comercial. Ling Xiao, todo suado e cansado, diz que ele quer ir para a seita Vento do Pavilhão na segunda liga. Ling Xiao acrescenta que a seita tem um acordo de adesão com esta estação, então ele pede uma besta rápida, pois ele está com pressa. O recepcionista sorri e diz que não tem problema. Ele só vai precisar da chave de acesso da seita, incluindo os movimentos e as palavras do código secreto. Ling Xiao tosse para limpar a garganta e começa a dançar, dizendo: pequeno peixe, pea, pea, pe, peixe grande, pea, pea, pe, vento do pavilhão, mua, mua. O recepcionista fica branco ao ver essa cena. Ling Xiao vê a expressão do recepcionista e pergunta por que ele está com aquela expressão e se tinha algum problema. O recepcionista responde que não tem nada de errado, ele só está procurando os detalhes. Ling Xiao coloca a mão na testa e pensa que não deveria ter pedido para Gu Ling criar os códigos da seita, pois isso é muito embaraçoso. Ele lembra de Gu Ling dizendo que os movimentos estavam prontos. De repente, o recepcionista interrompe os pensamentos de Ling Xiao e diz que o registro não existe. Ele pergunta se Ling Xiao tem certeza que os movimentos e códigos estão corretos e se Ling Xiao queria tentar novamente, mas Ling Xiao se nega a fazer aquilo de novo. Após um tempo, o recepcionista finalmente conseguiu encontrar. Ling Xiao não perde tempo e pede um falcão supersônico, mas se não tiver o falcão, uma besta das sombras já seria o suficiente. O recepcionista pede desculpa e informa a Ling Xiao que a seita Vento do Pavilhão não atende o nível exigido para alugar essas bestas espirituais. Isso deixa Ling Xiao confuso, pois essas bestas espirituais são exclusivas para as seitas da segunda liga. Ling Xiao se lembra das palavras de Bai, dizendo que depois que o peixe engoliu e matou o seu mestre há 1 ano, a aliança deu uma ordem para abater todos os outros peixes e agora eles estão quase extintos. Com isso, Ling Xiao fica apavorado. Ele pensa que a seita Vento do Pavilhão deve ter sofrido muito após este incidente que aconteceu há 1 ano. Então ele percebe que provavelmente a seita não está mais na segunda liga. Ling Xiao corre até o recepcionista e pergunta se a seita Vento do Pavilhão foi rebaixada e em qual liga ela está nesse momento. O recepcionista começa a suar e gaguejar. Ling Xiao grita, perguntando por que ele está gaguejando, e pergunta novamente em qual liga a seita está, se é na 3ª ou na 4ª liga. O recepcionista lamenta em dizer, mas a seita Vento do Pavilhão foi removida das ligas. Isso deixa Ling Xiao completamente em choque. De volta à residência Bai, o guarda está lá e informa a Bai que eles se dividiram em 3 grupos e procuraram Ling Xiao num raio de 5.000 metros, mas não foram capazes de rastreá-lo. Bai fica com tanta raiva que começa a tremer. Ela grita com eles, chamando-os de lixo que não conseguem encontrar uma pessoa. Ela complementa, dizendo que sofreu muito por causa de Ling Xiao, e pergunta para os guardas se eles não poderiam ajudá-la a se vingar. Ela continua gritando que não dá para confiar em nenhum deles. Os guardas pedem desculpas pela incompetência e pedem para Bai perdoá-los. De repente, um vento forte passa e levanta o vestido de Bai.
Uma sombra enorme cobre os guardas e um pássaro gigante voa no céu. O pássaro olha para eles, e o cachorro que estava lá começa a tremer de medo. Um cara alto e com cabelos longos aparece voando montado no pássaro. Bai fica feliz com a volta dele, pois aquele cara é seu irmão. Enquanto isso, Ling Xiao está sentado embaixo de uma árvore com a mão na testa, meio pensativo. Ele se lembra de ter gritado com o recepcionista, perguntando se a seita-vento do pavilhão havia sido removida das ligas em 1 ano e também como exatamente isso aconteceu. O recepcionista informa a Ling Xiao que não sabe nada sobre o ocorrido, mas mostra um caderno para Ling Xiao, dizendo que ele pode ler o registro para saber. No registro, consta a história da seita do vento do pavilhão. No 10º mês do 41º ano, o desafio foi bem sucedido. A seita foi promovida para a segunda liga, mas no 5º mês do 42º ano, devido à morte do seu líder, a seita vento do pavilhão foi rebaixada para a terceira liga. No 8º mês do 42º ano, a aliança deu a ordem de abater todos os peixes-gatos e eliminar quaisquer bestas espirituais potenciais que pertencessem à seita vento do pavilhão. Assim a seita foi rebaixada à 4ª liga. E no 2º mês do 43º ano, um grande número de seitas cometeu pilhagem contra a seita vento do pavilhão. A seita foi fortemente impactada durante o incidente, e a aliança removeu a seita das ligas. Ling Xiao ficou arrasado, pois não imaginava que a seita iria se deteriorar assim tão rapidamente depois que ele morreu. Ele pensa que provavelmente focou demais em seu autoaperfeiçoamento e negligenciou a força geral da seita. Ling Xiao se lembra de ter estado muito focado em elevar sua seita à liga superior o mais rápido possível para assim descobrir a verdade, e por isso, ele não conseguiu cuidar de outros assuntos como a força geral da seita. Ling Xiao suspira e começa a dizer que a seita desapareceu, e que no momento, suas bestas espirituais estão na fase de infância. Todos os seus esforços anteriores foram em vão. De volta na residência Bai, Bai está chorando para seu irmão, dizendo que Ling Xiao não só a humilhou, mas também a besta espiritual dele engoliu Xiao Bai. Bai pede para seu irmão se vingar por ela. O irmão de Bai fica irritado com Ling Xiao e diz que isso é muito irritante, pois Ling Xiao roubou o peixe-gato dele. Bai começa a gritar com seu irmão por ele não dar atenção para ela, e o xinga de estúpido. Bai cruza os braços e diz para seu irmão que o peixe-gato era muito poderoso, e pergunta por que ele não lhe deu essa besta espiritual. Seu irmão responde que isso não é verdade. Aquele peixe é muito fraco. Bai começa a gritar, falando que era verdade. Aquele peixe engoliu Xiao Bai muito facilmente. Ouvindo isso, seu irmão pensa sobre essa técnica, que é chamada de engolida, uma técnica de nível de classe do peixe-gato. O irmão continua dizendo que essa técnica não é tão poderosa, pois só podem engolir coisas que não revidam. Com essa técnica, o peixe pode engolir coisas muitas vezes maiores que ele. O irmão começa a dizer que, se Bai tivesse ordenado a Xiao Bai resistir um pouco, Ling Xiao não teria tido sucesso. Bai fica chocada com o quão fácil seria escapar da chupada do peixe. O irmão de Bai suspira e diz que ele já havia dito para Bai estudar mais sobre as técnicas de batalha das bestas, mas ela não se importou com isso. Bai fica corada de raiva e grita que Xiao Bai resistiu, mas seu irmão diz para ela falar o que quiser, pois ele sabe que é mentira. Enquanto isso, Ling Xiao está no mesmo lugar conversando com seu peixe. O peixe faz uma expressão triste, voa para perto de Ling Xiao e dá um beijo em seu rosto. Ling Xiao faz carinho no peixe e pergunta se seu peixe, chamado Puni, está tentando animá-lo e agradece por isso. Mas pede para Puni não se preocupar. Ling Xiao, com uma expressão séria, diz que não vai parar até se vingar da morte de sua família. Ele pega Puni na mão e diz que, enquanto ele tiver Puni com ele, poderá recuperar o que perdeu. De volta na residência Bai, o irmão de Bai está dizendo que, de qualquer forma, está provado que o peixe-gato é inútil. Ele não é forte nem nas fases posteriores, e há também o risco de engolir e matar seu próprio mestre. Voltando a Ling Xiao, o protagonista diz para Puni que todos pensavam que ele era inútil. Acham que Puni é uma espécie de monstro, e até extinguiram sua espécie. Mas Ling Xiao diz que sabe exatamente o quanto Puni é forte. O irmão diz que só houve uma exceção, Ling Xiao. O irmão não tem certeza do que Ling Xiao fez para fazer o peixe se tornar uma baleia colossal. Mas, desde que ele está morto, ninguém mais sabe como Ling Xiao fez isso. Do outro lado, Ling Xiao fala que sabe todo o segredo de como tornar Puni invencível. O irmão começa a sair, e enquanto saía, ele ressalta que mesmo que o ladrão tenha o peixe, ele só terá um cargo a mais, e não fará nada demais. Ele pede para Bai não se preocupar, pois um dia ele vai acabar com Ling Xiao.
Ling Xiao diz a Puni que tem certeza de que Puni também quer provar seu valor. Ling Xiao fala que eles devem confiar exclusivamente em si mesmos para passar de ninguém para alguém. Ling Xiao aponta o dedo para cima e diz para Puni que ele não o culpa pelo que houve em sua vida passada. Mas nesta vida, ele pede para Puni prometer uma coisa: engolir tudo o que entrar em seu caminho e caminhar para o topo. Ling Xiao volta para ir à estação e pensa que não consegue seguir para nenhum lugar assim, pois não tem dinheiro. Ele pensa que deveria retirar os fundos da seita. Ling Xiao chama o recepcionista e diz que gostaria de retirar os fundos da seita Vento do Pavilhão. O recepcionista responde a Ling Xiao que não há problemas e vai pegar. Ele entrega para Ling Xiao um total de 6 taéis de prata e 34 moedas de cobre. Ling Xiao começa a tremer enquanto segura as moedas e se pergunta o que exatamente aconteceu com o Vento do Pavilhão. Ele pensa que, com tão pouco dinheiro, ele não teria o suficiente para atualizar Puni, então ele decide gastar com sabedoria o dinheiro. Ling Xiao chama o recepcionista novamente e pede uma besta para uma viagem. Ele pede a mais barata e o recepcionista afirma com a cabeça. Não muito tempo depois, Ling Xiao estava em cima de um porco correndo por aí. Ele cobre a cara de vergonha por estar correndo em cima de um porco. Ling Xiao olha para Puni e fala para ele não se preocupar, pois sua situação é temporária, e diz também que vai atualizar Puni agora. Ling Xiao diz que, para Puni se tornar mais forte, há uma técnica que Puni precisa aprender primeiro. Então, eles chegam em um lugar com algumas placas. Ling Xiao decide seguir para uma cidade que está logo à frente e procurar uma loja de técnicas. Ling Xiao abre um sorriso e pede para Puni olhar. Eles finalmente chegaram ao portão da cidade Riley. Lá é um lugar muito diferente, cheio de bestas e humanos em todos os lugares. Este lugar é fantasticamente divertido. Existem muitos tipos de bestas espirituais que ali habitam. Humanos em todo o continente são capazes de se conectar com as bestas espirituais através de contratos e assim vivem juntos, e até fazem batalhas com as bestas. Bestas espirituais se tornaram onipresentes na vida das pessoas. Eles se tornaram um componente indispensável do mundo. Ao chegarem, Ling Xiao agradece o porco e se despede dele, e o porco vai embora. Ling Xiao pergunta para Puni o que ele acha daquele lugar, pois é bem animado. Ling Xiao explica que toda cidade tem suas próprias comodidades de bestas espirituais. Ling Xiao vê um grupo de pessoas olhando para um quadro de anúncios e pensa que provavelmente tem anúncios importantes naquele quadro. Então, ele decide seguir lá ver. Ling Xiao começa a passar pelas pessoas para ver o que tem no quadro e pede para Puni não sair de perto dele. Mas o que tem no quadro é um anúncio de besta espiritual altamente perigosa. Lá fala que há ordens de abate para o peixe que potencialmente pode engolir e matar seu mestre. Ele é extremamente perigoso. Ao ver isso, Puni e Ling Xiao ficam chocados, e rapidamente Ling Xiao esconde Puni. Ling Xiao sai dali tremendo de choque e fala que por causa do incidente da baleia 1 ano atrás, a espécie de Puni se tornou procurada por pessoas de todo o continente. Então, Ling Xiao decide que, antes de se tornarem fortes o suficiente, é melhor Puni não aparecer em público. Ling Xiao pensa que é melhor seguir com o plano de descobrir o quão forte é o corpo de Liu Feng. Algum tempo depois, Ling Xiao está no centro de bestas espirituais. Lá, uma bela atendente o cumprimenta e pergunta como ela pode ajudá-lo. Ling Xiao diz que suas 2 bestas espirituais estão gravemente feridas. Ele coloca suas bestas na mesa e pede para a atendente curá-las e pede também um relatório de perícia sobre os tipos de suas bestas. A atendente chama suas bestas espirituais e fala que vai cuidar disso. A atendente embala a cebola e o cachorro, entrega junto com uma carta e também pede desculpas por fazer Ling Xiao esperar. Ela explica que as 2 bestas foram tratadas e em alguns dias elas estarão recuperadas completamente. Aquela carta é o relatório dos tipos de suas bestas. A atendente pede para que Ling Xiao guarde bem essas informações. Ling Xiao pega suas bestas e a carta e começa a sair. Enquanto saía, a atendente agradece por ele ter ido ali e diz que espera vê-lo novamente. Ling Xiao agradece a ela também e sai. Ling Xiao pega os relatórios de suas bestas para ver como são. Lá tem todas as informações. A primeira é do cachorro. Ele é uma besta espiritual canina, seu subtipo é veneno, seu estado atual é a fase da infância e está no nível 8. Suas técnicas naturais são mordidas capturadas. Técnicas aprendidas são mijo nocaute, mijo afrodisíaco e o mijo antídoto. Os requisitos para a evolução estão em branco. Já no relatório da cebola, diz que seu tipo é besta espiritual tipo planta.
glicínicas e videiras. Seu subtipo está em branco. Ele está na fase de infância, nível 7. Suas técnicas naturais são ligação de regeneração. Já as técnicas aprendidas são total envoltório de vinhas, boca de vinhas e chicote de vinhas. Os requisitos de evolução estão em branco também. Ling Xiao, quando viu os relatórios, percebeu que eles já aprenderam algumas técnicas e se pergunta onde eles aprenderam aquelas técnicas e se era autoinvenção. Ling Xiao diz que não esperava que o Ted tivesse uma técnica de veneno. Ling Xiao acha que essa técnica não é ruim, mas ambos estão em sua fase de infância. Ling Xiao precisa ser rápido e evoluí-los logo, mas Ling Xiao pensa e ressalta que o mais importante agora é pune. Ling Xiao agora está na loja de técnicas de bestas espirituais. Lá, ele é recebido por uma atendente que pergunta qual técnica Ling Xiao gostaria que sua besta aprendesse. Ling Xiao responde a ela que quer comprar a técnica bolhas. A atendente pede para Ling Xiao aguardar um pouco que ela vai verificar. Ela pega um pergaminho e diz que só tem aquele. É a última em estoque. O valor da técnica é 4 taéis de prata. De repente, uma pessoa grita para a atendente esperar. Ling Xiao e a atendente olham para trás para ver quem é. Esse cara diz que vai ficar com a última técnica bolhas. Ele oferece o triplo do valor e pergunta à atendente o que ela acha. Esse homem está segurando uma pessoa amarrada e com um saco na cabeça. A atendente responde ao homem, meio sem graça, que a última unidade já foi vendida para Ling Xiao. Ling Xiao diz ao homem que quem chega primeiro leva. O homem não está ali de brincadeira. Ele começa a convocar suas bestas e pergunta se a atendente não quer mais dinheiro e se ela sabe como fazer negócios. Ele diz se chamar Xue e fala que vai conseguir o que ele quer. Xue aponta sua mão para o chão e muita fumaça começa a surgir. De repente, um leão gigante aparece e ruge para Ling Xiao. A atendente fica assustada e corre para trás, deixando o pergaminho na mesa. Xue vai até a mesa e pega a técnica. Ele chama Ling Xiao e diz que ele tem duas opções. Ou Ling Xiao dá bolhas para ele, ou Ling Xiao dá sua vida. Xue pede para Ling Xiao escolher com sabedoria. Ling Xiao fica frustrado e pensa que essa situação é terrível. Ele tem certeza de que não pode lutar com Xue, dada sua força atual. Ling Xiao pensa se deve apenas dar a bolhas para Xue. Mas quando Xue se vira e olha para Ling Xiao, ele se espanta. Xue começa a suar e chama Ling Xiao de Liu Feng, que é o dono antigo do corpo do protagonista. Xue abre um sorriso e chama Ling Xiao de irmão Liu. Ling Xiao fica espantado, sem saber o que dizer. Enquanto isso, o leão está lambendo o rosto de Ling Xiao. Um tempo depois, em um restaurante, Ling Xiao e Xue estão comendo lá. Xue fala que faz tempo que eles não se viam e pergunta onde Liu Feng esteve recentemente. Ling Xiao responde que não foi a lugar nenhum, só ficou em casa mesmo. Ling Xiao está tão nervoso que engasgou enquanto comia. Xue fala para Ling Xiao comer lentamente e pergunta se Ling Xiao realmente está com tanta fome assim. Xue pergunta se Ling Xiao havia pegado mais algumas senhoritas, mas Ling Xiao responde que não pegou nada ultimamente. Mesmo assim, Xue sorri e diz que inveja muito Ling Xiao. Xue diz a Ling Xiao que ele é um gênio, pois a técnica mijo afrodisíaco que Liu Feng deu para Xue da última vez foi muito útil. Ling Xiao, ouvindo isso, pensa que a técnica mijo afrodisíaco realmente foi auto-inventada. Xue aponta para a pessoa amarrada ao lado dele e diz que vai mostrá-la para Ling Xiao. Enquanto retirava o saco, Xue fala que acampou na Montanha do Espírito por mais de 10 dias. Mas finalmente pegou essa besta. A besta é uma ovelha Moe do tipo humanoide. Ela estava toda machucada, com arranhões por todo o seu corpo. Xue passa a mão no rosto da besta e diz que o rosto e corpo dela são muito bonitos. Ele olha para Ling Xiao e pergunta se ele gostaria de experimentar, mas Ling Xiao responde gritando que não é necessário. Xue explica que estes tipos de bestas são extremamente populares na Blood Moon, pois os clientes estão entediados de jovens senhoritas. Agora eles gostam de bestas humanoides. Xue começa a rir e a dizer que se ele fizer a besta ovelha aprender a técnica bolhas, os clientes estarão mais do que prontos para pagar pelos seus serviços. A besta ovelha começa a chorar ao ouvir o que Xue pretende fazer com ela. Ling Xiao pensa que esse cara, General Xue, é do Blood Moon, uma seita da Segunda Liga. Eles são conhecidos por pegar bestas espirituais humanoides e forçá-los a servir e agradar seus clientes, e parece que Liu Feng também é cúmplice disso. Ling Xiao continua pensando que não pode mais se envolver com eles. Ling Xiao só tem que encontrar uma maneira de pegar a técnica bolhas e sair dali. Ling Xiao finge ser Liu Feng e diz para Xue que tem um pedido para ele. Ling Xiao tenta pegar o pergaminho, dizendo que ele também precisa dele, e pergunta se Xue não pode dar para ele.
Mas Xue coloca a mão sobre o pergaminho, impedindo Ling Xiao de pegar. Xue, com uma expressão assustadora, diz para Ling Xiao que ele está meio diferente. Ling Xiao fica completamente apavorado, pensando que deu merda, achando que Xue descobriu tudo. Mas Xue apenas pergunta por que Ling Xiao não está bebendo, e aproveita para fazer um desafio. Se Ling Xiao vencer ele na bebida, ele vai dar a técnica bolhas para Ling Xiao. Ling Xiao fica um pouco preocupado, pois ele é fraco para bebidas. Ele se lembra de quando ficou muito bêbado em sua vida passada. Eles estavam comemorando o primeiro aniversário da seita Vento do Pavilhão. Ele aproveita para agradecer a todos por estarem ali hoje. Então ele manda um brinde para todos. Mas não demora muito para ele ficar muito louco. Gu Ling tenta acalmar Ling Xiao, pedindo para ele seguir descansar. O outro garoto da seita não estava acreditando que Ling Xiao estava bêbado, pois ele só tinha bebido um pequeno copo de bebida. Ling Xiao está com medo de ficar bêbado de novo, mas de repente, Xue chega perto de Ling Xiao e pergunta qual o problema e se ele vai arregar. Pois se Ling Xiao arregar, a bolhas vai ficar com Xue. Então Ling Xiao decide aceitar. Uma hora depois, Ling Xiao entrega mais uma dose para Xue. Mas Xue já está tremendo e não aguenta mais beber. No entanto, Ling Xiao está praticamente sóbrio. Xue, deitado sobre a mesa, fala que não consegue mais beber e elogia Ling Xiao por conseguir beber tanto. Ling Xiao pensa que, na verdade, ele não sentiu nada. Ele não esperava que Liu Feng pudesse beber tanto. Ling Xiao fala para Xue que vai levar a técnica bolhas com ele. Xue, ainda deitado sobre a mesa, só ergue a mão e afirma que Ling Xiao pode levar. Depois de pegar o pergaminho, Ling Xiao se levanta e diz que tem que treinar Pune rapidamente e que, quando ficarem fortes o suficiente, Ling Xiao não terá que lidar com essas pessoas novamente. Enquanto ele saía, ele viu a mesma besta humanoide de antes. Ling Xiao se aproxima dela e vê que ela estava amarrada no pé da mesa e estava chorando ali no chão. Ele estende sua mão para perto dela, mas ela recua de medo dele. No entanto, Ling Xiao apenas a desamarra. Ela ficou confusa com o que ele fez. Ling Xiao sorri e fala para ela fugir rápido dali e pede para ela tomar cuidado da próxima vez para não ser pega novamente. Em outro lugar, em um lago bonito no meio da floresta, Ling Xiao estava lá com Pune. Ele vê aquele rio ali e diz para Pune que ali é um lugar ótimo. Então ele diz para Pune que vai mostrar para ele como ficar mais forte. Pune fica muito feliz com isso e começa a dançar. Primeiro, Pune precisa aprender a técnica bolhas. O mestre espiritual pode copiar a técnica para outro pergaminho por encantações, para que outras bestas espirituais possam aprender a mesma técnica. Ling Xiao começa a abrir o pergaminho e diz para Pune que é bastante fácil. Ele abre o pergaminho e tem um QR Code lá. Ele coloca o pergaminho em cima de Pune, e com isso o pergaminho é destruído. Mas antes disso, os encantamentos da técnica são difundidos no corpo de Pune. A técnica foi aprendida com sucesso e Pune começa a brilhar, e Ling Xiao fica feliz com o resultado. Ling Xiao diz para Pune que a técnica bolhas foi aprendida. Bolhas é uma técnica defensiva. Ela consiste em formar camada protetora feita de água ao redor do corpo. Ling Xiao fala que esta técnica exige uma grande quantidade de água, e por isso que eles estão ali no rio, Ling Xiao pede para Pune tentar usar a bolhas nele. Pune então se prepara, começa a juntar um pouco de água. Em questão de segundos, a bola de água fica muito maior. Ling Xiao elogia Pune por estar fazendo um bom trabalho e pede para Pune mover a bola de água lentamente para Ling Xiao. Pune, fazendo isso, está tremendo de nervosismo e, por conta disso, ele acaba estourando a bola de água na cara de Ling Xiao. Ling Xiao começa a tossir e Pune fica preocupado com ele, mas ele diz para Pune que ele foi bem e deve tentar novamente, na próxima vez. Pune está levando a bola de água para Ling Xiao. Ling Xiao elogia novamente Pune e pede para Pune tentar envolver o corpo de Ling Xiao com a bola de água. Pune consegue envolver Ling Xiao, mas Ling Xiao começa a afogar lá dentro, pois tem muita água na bolha, mas depois de algumas tentativas, eles finalmente conseguiram. Ling Xiao comemora por finalmente conseguir ele, agora está completamente coberto e protegido pela água. O próximo passo agora é crucial. Ling Xiao pede para Pune engoli-lo. Pune fica confuso e chocado com isso. Mas Ling Xiao pede novamente para Pune usar a técnica engolir nele. E Pune continua chocado e de boca aberta. Pune vai até Ling Xiao para ver se ele está doente, mas Ling Xiao, com uma expressão estranha, diz que não está louco. Ele explica que é loucura, mas é por isso que ele é o único que sabe desse segredo. Ling Xiao pede para Pune confiar nele,
pois ele está coberto com uma camada protetora por causa da técnica bolhas, e por isso, quando Puni engolir ele, ele não vai morrer. Ling Xiao então pede novamente para Puni engolir ele, então Puni começa a se preparar, e começa a chupar o rosto de Ling Xiao. Antes de ser engolido, Ling Xiao lembra Puni de antes dele engolir Ling Xiao, Puni deve usar a técnica bolhas primeiro. Enquanto Ling Xiao estava sendo engolido por Puni, ele fala para Puni não ser como seu predecessor que engoliu Ling Xiao assim, então com certeza Ling Xiao será morto. Puni engoliu completamente Ling Xiao e arrotou para se aliviar. Um silêncio toma conta do lugar. E Puni fica confuso e começa a entrar em choque, e de repente ele surta achando que matou seu mestre. Mas lá de dentro Ling Xiao fala com Puni, dizendo que está tudo certo. Puni olha para os lados procurando seu mestre, mas Ling Xiao diz para Puni que está dentro do estômago dele nesse momento. Ling Xiao explica que os peixes-gato nascem com a habilidade única que permite engolir coisas muito maiores do que eles. Isso só funciona porque dentro dos peixes-gato há um espaço extremamente grande, e qualquer coisa que for engolida será rapidamente digerida. E a razão pela qual Ling Xiao não está sendo digerido é porque ele está protegido pelo efeito das bolhas. Mas a cobra branca Xiaobai que Puni engoliu anteriormente não teve tanta sorte. Ling Xiao começa a olhar para os lados procurando por algo, e rapidamente ele encontra o que estava procurando. Ele corre em direção a uma luz vermelha. Ling Xiao diz que Xiaobai já foi totalmente digerida, e foi transformada em orbes. Ele pega as orbes e explica que aquelas orbes farão suas bestas fortes rapidamente. Ling Xiao pede para Puni deixá-lo sair. Um tempinho depois, Ling Xiao já está fora do estômago de Puni, e fala que precisa aumentar o espírito de uma besta para torná-la mais forte. A única maneira de aumentar seu espírito é treiná-los e seguir para batalhas. E isso é um processo muito longo e árduo, mas tem uma outra alternativa. Eles podem usar um atalho. As bestas espirituais que Puni engoliu serão refinadas em átomo espiritual dentro do estômago de Puni. Ling Xiao pega as orbes em sua mão e pede para Puni olhar. Ling Xiao diz que aquelas são as orbes espirituais que ele recuperou do estômago de Puni. Ling Xiao mostra as orbes e explica que Xiaobai era uma besta espiritual do tipo fogo. Então ela foi transformada nestas duas orbes, as orbes da besta e do fogo. As bestas de Ling Xiao são do tipo água, videira e besta. Ele começa a convocar uma de suas bestas. O Ted aparece e Ling Xiao entrega para ele uma orbe de besta, que é do mesmo tipo do Ted. Então Ted come a orbe. Seus olhos começam a brilhar intensamente, e de repente todo seu corpo começa a brilhar. Ling Xiao conseguiu fortalecer sua besta sem nenhum treinamento, somente consumindo orbes de bestas. Ling Xiao explica que suas bestas ainda estão no estágio da infância, mas a cobra Xiaobai estava no nível 5 do estágio maduro, e por isso ela tinha muito mais espíritos do que suas bestas. Ling Xiao olha para Ted e diz que ele pode se tornar drasticamente mais forte. O Ted está atualmente no estágio da infância, mas depois de consumir a orbe espiritual, ele atingiu o nível final do estágio infância. E agora Ted está indo para a próxima etapa. Ted começa a brilhar intensamente e de repente ele fica maior. Pois atingiu o estágio maduro de nível 6, seu nível de tipo também foi aumentado, ele ganhou novas técnicas, sendo elas ataque repentino e rosnado selvagem. Puni vai até Ted e pergunta algo e Ted responde. Ling Xiao olhando para aquilo percebe que Ted havia crescido após atingir o estágio maduro. Ling Xiao diz que mesmo com apenas uma orbe de espírito, Ted foi para o estágio maduro, e já no nível 6, este é um atalho para se tornar forte rapidamente. Então Ling Xiao decide procurar por bestas espirituais do tipo besta, água ou videira naquela floresta. Ling Xiao explica que Puni irá engoli-los e transformá-los em orbes espirituais. E assim, Ling Xiao vai elevar consideravelmente o nível de suas bestas. Ling Xiao está determinado e diz para suas bestas que elas ficarão muito fortes em breve e não terão mais medo de ninguém. Depois disso, Ling Xiao levará suas bestas para reerguer a seita Vento do Pavilhão. Com isso, todas suas bestas ficam animadas pelo que vai vir, mas de repente eles escutam algo nos arbustos. Um calango gordinho sai dos arbustos. A cebola corre e dá uma chave de braço no calango. O Ted pisa e use seu peso para imobilizar o calango. E o Puni começa a chupar o calango para transformar ele em orbe. Ling Xiao, vendo que suas bestas pegaram uma besta espiritual, elogia eles, pois aquela besta realmente era do tipo besta. E Puni pode refiná-lo para Ted consumir. Mas Ling Xiao explica que esta besta espiritual está apenas no estágio da infância de nível 3. A quantidade de espíritos nele é muito baixa. Então, não é o suficiente para evoluir um nível do Ted. Ling Xiao toma a liderança.
Aponta para cima e diz que eles devem encontrar bestas espirituais mais fortes. Só então irá aumentar o espírito de suas bestas significativamente. Ling Xiao pede para apenas deixar as bestas pequenas seguir suas vias. Assim, Ling Xiao deixa o calanguinho seguir embora. Um tempo depois, Ling Xiao sai dos arbustos e avista algo. Ele aponta para o que viu e diz ser uma besta decente e deveriam começar com ele. O monstro é um sapo gigante. Seu nome é Sapo com enorme queixo. Sua habilidade é veneno e atualmente ele está no estágio maduro de nível 5. Um tempo depois, uma grande fumaça roxa estava pela floresta. Era a batalha de Ling Xiao contra o sapo. A batalha estava tão intensa que até tremia a água de um lago ali perto, e o veneno do sapo era tão poderoso que queimava as plantas menores. Ling Xiao conseguiu vencer a batalha, mas ele e suas bestas ficaram feridas e envenenadas. Ling Xiao estava tremendo caído no chão ao lado de Cebola, que estava tremendo também. Ling Xiao olha para Puni e diz que o sapo finalmente foi engolido. Puni estava muito cheio por conta de ter engolido o sapo, mas ele arrota para aliviar e sai veneno de sua boca. Ling Xiao começa a tossir e ressalta que eles foram muito descuidados. A toxina do sapo era muito poderosa. Ling Xiao vê Puni e Cebola envenenados, e até mesmo ele estava envenenado. Sua mão está ficando roxa por conta do veneno. Ling Xiao pensa que as coisas ficaram ruins se eles não se tratarem a tempo. Mas de repente a toxina começa a diminuir. Isso deixa Ling Xiao chocado. Ele olha para o lado, e Ted estava ali sem veneno nenhum. Ele pergunta se foi Ted que curou o veneno e como ele fez aquilo. Ted em cima do Cebola como demonstração, e Ling Xiao grita para Ted parar. Após todos estarem curados do veneno, Ling Xiao reúne todos eles e mostra 2 orbes. Eles conseguiram uma orbe do tipo aquático e uma orbe do tipo veneno ao engolir o sapo venenoso. Ling Xiao diz que a orbe espiritual do tipo aquático será usada para aumentar o nível de Puni, e Ted ficará com a orbe espiritual do tipo veneno para aumentar o subtipo de Ted. Ted e Puni gritam de emoção. Cebola fica triste ao ver que só Ted e Puni estão recebendo orbes espirituais. Mas Ling Xiao conversa com ele e explica que bestas espirituais do tipo planta são menos comuns. Ling Xiao pede para Cebola não se preocupar, pois eles vão procurar bestas espirituais do tipo planta, agora, e afirma que Cebola vai ficar mais forte. Ling Xiao ergue o dedo e explica que através desse método, todos eles ficarão mais fortes pelo menos 20 vezes mais rápido, e se eles treinarem ali durante 2 semanas, será equivalente a 1 ano de treinamento para os outros. Puni, Ted e Cebola ficam extremamente felizes com isso, mas a felicidade logo acabou quando Ling Xiao disse que há uma desvantagem nesse método, pois quando eles estão focados apenas em evoluir e não em ganhar experiências em batalhas, eles serão fracos durante uma batalha. Ling Xiao faz uma cara assustadora e diz para eles que nas próximas 2 semanas ele vai dar um treinamento pesado para aumentar as habilidades deles em batalhas. Ling Xiao ressalta que eles devem estar mentalmente preparados para o que virá. Isso deixa Puni, Ted e Cebola completamente assustados. Ling Xiao ergue os dedos e diz para todos que o treinamento de 2 semanas do inferno começa agora. No primeiro dia de treinamento, Cebola, Puni e Ted estão perseguindo algumas pegadas no chão. No segundo dia de treinamento, Puni, Ted e Cebola estão batalhando com uma besta árvore. Já no 5º dia de treinamento, Ted e Cebola estão ajudando Puni a engolir um urso. E conforme o tempo passa, Cebola, Puni e Ted ficam cada vez mais fortes. Assim se passam as 2 semanas, e Ling Xiao finalmente atingiu seus objetivos preliminares. Ling Xiao diz que todos fizeram um ótimo trabalho. Ling Xiao suspira e começa a colocar uma faixa no braço. Ele cerra os punhos e diz que agora eles vão na direção do vento do pavilhão. Ele chama o porco novamente e corre em direção da seita. Eles passam por um planalto, bambuzal e até montanhas, e finalmente chegam na seita Vento do Pavilhão. Entrando na seita, Ling Xiao percebe que o chão e paredes estão todos trincados, como se estivesse abandonado. Ling Xiao fica sem palavras neste momento. Ele se lembra de como era antigamente. E agora, em apenas 1 ano, ficou desta forma. Ling Xiao se pergunta como isso aconteceu. Ling Xiao entra no portão e percebe que não há nem guardas. E a porta está aberta. Ling Xiao se pergunta como todos da seita estão agora. Mas de repente Ling Xiao escuta um grito. Uma pessoa da seita Vento do Pavilhão está caída no chão e machucada. Aparentemente sua besta espiritual já está morta. Uma outra pessoa começa a avançar com sua besta espiritual. Um cara com os braços para trás diz que é um desperdício que uma seita sem valor esteja ocupando um lugar tão agradável.
O careca, aparentemente o líder desse grupo, começa a dizer que aquele lugar agora pertencia a eles. A pedra gigante. O careca diz para os membros da seita fazerem as malas e irem embora se não quiserem morrer. A besta do careca é um lagarto dragão que está no estágio de formação de nível 1. Gu Ling vai até o cara ferido e pergunta se ele está bem. Ele responde com uma voz trêmula que esse grupo chegou de repente e o atacou. Um outro membro da seita Vento do Pavilhão começa a gritar dizendo que eles são um bando de bandidos que ousaram provocá-los em sua casa. O garoto começa a convocar sua besta espiritual. Bem, pessoal, esse é o fim do vídeo. Se você gostou, inscreva-se no canal, ative o sininho e curta o vídeo. Obrigado por assistir e até a próxima.